Você sabia que os povos antigos, os sumérios, relatam sobre o grande dilúvio? Temos a epopeia de Gilgamesh e a epopeia de Atrahasis, que narram sobre o dilúvio provocado por deuses pagãos, que trazem esse dilúvio para controlar a superpopulação e o barulho irritante do povo que estava perturbando os deuses. Esses relatos da antiga Mesopotâmia e também em muitas culturas em todo o mundo existem. Essa epopeia de Gilgamesh é bem conhecida. Se você fizer uma pesquisa, por aí você vai encontrá-la. E esses relatos antigos têm diferenças cruciais do relato bíblico, onde o Deus verdadeiro traz o dilúvio sobre a terra por causa da maldade humana. O relato bíblico que Moisés narra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz que Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez. Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias
Farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Essa arca era cerca de 2 vezes mais comprida que um Boeing 747. Tinha 3 andares. Foi projetada para flutuar. Lá em Gênesis 3,15, Deus revelou que por meio da sua graça, o pacto da criação continuaria. Veremos hoje sobre a preservação e a continuidade do pacto, da aliança. Esse pacto da criação e o pacto da graça seriam sustentados, mantidos. A presença de um necessariamente implica definitivamente na presença do outro. Aqueles mandatos sociais, culturais, espirituais, as maldições, bênçãos e a ação redentora de Deus continuaria com Noé. O pacto continuaria valendo. É o que nos diz os versículos 14 a 18 aqui de Gênesis capítulo 6, o texto que lemos. Toda a criatura, com exceção de Noé e sua família e os animais que Deus ordenou que entrassem na arca, foram exterminados. Noé, descendente de Sete, foi o único da linhagem de Sete que sobreviveu. Assim, Deus garantiu a Noé a manutenção do seu pacto e estava mantendo o seu reino, e de acordo com a sua vontade e poder soberano, ele poderia e traria o julgamento por meio de um dilúvio mundial. O dilúvio não foi só em determinada região, foi mundial. E ainda, Deus manteria o seu reino e cumpriria a sua promessa de redenção. Deus foi gracioso com Noé. Nos versículos do capítulo 6, o versículo 8, fala: Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então Deus foi gracioso com Noé. Toda a humanidade, exceto Noé, seria extirpada da terra, e Deus o poupou de maneira graciosa. E essa é a mensagem de Gênesis, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. A graça de Deus. Noé
poderia servir a Deus pela graça. Um outro aspecto foi que Noé foi uma pessoa da aliança. No versículo 9, Deus diz que Moisés diz que Noé era homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Esse Noé tinha alguns fatores importantes aqui sobre Noé. Ele foi a pessoa da aliança, ele estava no relacionamento certo com Deus, o seu Senhor, era homem de integridade, vivia e servia como professar a sua fé. Ou seja, ele testemunhava com a sua vida aquilo que ele professava. E ele manteve uma comunhão espiritual com Deus, mesmo no meio daquela terra cheia de violência e maldade que os homens estavam vivendo longe de Deus. Outro aspecto é que Noé serviu como agente da aliança, ele praticou. Ele tinha uma família, uma esposa, 3 filhos e 3 noras. Noé, no meio da desobediência ao mandato social, Noé cumpriu esse mandato, porque ele era casado, era uma só carne com a sua esposa, e eles foram frutíferos, diz-nos o versículo 10 de Gênesis, capítulo 6. E Noé é ordenado a ele que ele se torne também ativo na área cultural. Deus ordena que ele construa uma arca de acordo com as especificações aqui dadas pelo próprio Deus. Você fará uma arca de tábuas de cipreste, fará compartimentos, cada andar tinha compartimentos, e desse modo você a fará. Comprimento de 130 metros, a largura de 22 metros, a altura de 13 metros, faça uma cobertura e deixando entre a cobertura e a arca uma abertura de meio metro, coloque uma porta lateral, 3 andares, faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. E Noé foi fiel ao mandato espiritual de Deus, né, que Deus tinha dado lá no início. Noé cumpriu também esse mandato. Ele cumpriu o mandato social, cultural e espiritual. Ele serviu como um agente redentor. Ele construiu a arca, entrou na arca e a arca flutuou nas águas do dilúvio. Nós podemos ver no capítulo 7, dos versículos 5 até o 17. Essa flutuação da arca nas águas, a entrada na arca, a construção da arca, tudo isso descreve o ato salvador de Deus. E Noé foi o agente, foi aquele que praticou a ação, foi um agente do pacto especificamente apontado e atuante. E Noé
servindo como agente da aliança, do pacto, pode ser citado como mediador da aliança. Ele se colocou entre Deus e todos os que foram salvos da destruição por meio da arca. E Noé serviu como um profeta, mediador. A sua pregação não foi ouvida. Veja bem, durante 120 anos, ele foi construindo a arca e a sua pregação não foi ouvida, como nos diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz que Noé, pregador da justiça. Mas isso não vai desvalorizar o seu papel profético de mediador. Porque Noé profetizava a justiça divina no meio daquela geração, no meio daquele povo rebelde. E construiu a arca pela fé em Deus. E Noé, atuando como mediador ou representante do rei, ele executou a vontade de Deus. Noé governou sobre a arca, ou seja, o domínio em menor escala, em miniatura, submisso à vontade de Deus, do seu governador, que era Deus. Tudo aquilo que Deus tinha falado com Adão e Eva, Noé estava praticando. Por isso, ele foi o agente do pacto. E Noé serviu como mediador dentro dessa aliança de modo sacerdotal, porque após eles saírem da arca, ele construiu um altar. Noé levantou um altar ao Senhor quando eles saíram da arca, no capítulo 8, versículo 20. E tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável. Deus aceitou aquele culto. Ele utilizou, Noé utilizou aqueles animais limpos, lembram? Aqui no capítulo 7, versículo 2, Deus ordena que tomasse 7 pares de animais puros. Então isso já era uma provisão para o sacrifício, sem ameaçar o futuro das espécies. E ao trazer os sacrifícios, Noé representava a sua família diante de Deus. E ele expressou sua gratidão e devoção ao Senhor Salvador. Noé estava num relacionamento de aliança com Deus, nos diz o versículo 18 do capítulo 6. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Então Noé estava nesse relacionamento. Mesmo assim, Deus graciosamente, o Senhor promete com um juramento pactual, solene, de nunca mais destruir a terra com dilúvio. E Deus promete a aliança. E essa aliança é acompanhada pelos mandatos ou estipulações da aliança, como nós vemos no capítulo 9, versículos de 1 ao 7, no capítulo 8, versículo 21 e 22, Deus diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra
por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Deus apresenta um sinal da aliança no capítulo 9. Deus ordena, abençoou Noé e diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Um mandato social, um mandato cultural. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então o homem poderia se alimentar não somente das ervas, mas também de carne de animais. E se alguém matasse alguém, o sangue dele seria derramado por outra pessoa. Então Deus ordena que ninguém mate outro ser humano, não cometa assassinato, como Lameque, como Caim e tantos outros, porque o homem, o ser humano, foi criado à imagem de Deus. Mas que o ser humano deveria ser fecundo, multiplicar, povoar a terra. E Deus estabeleceu a aliança e colocou o sinal da sua aliança no versículo 12 até o 17 do capítulo 9. Este é o sinal, porei o meu arco nas nuvens, o arco-íris. E Deus declara a Noé de maneira enfática que aqueles aspectos básicos do pacto da criação deveriam continuar, e acrescentou as condições da aliança para a preservação da vida. Deus continuou a explicar os aspectos deste pacto: ser fecundo, multiplicar, dominar a terra sobre tudo, animais, todos os peixes, aves, todos, e comer de tudo, inclusive carne, e também não matar o seu semelhante, não assassinar o seu semelhante e não comer o sangue de animais. Então Deus explica tudo isso para Noé. E muito importante isso, Noé, sua família, eram representantes. Noé representava a sua família e os seus filhos também deveriam se tornar representantes diante de Deus de suas famílias. Foi dito que eles, seus descendentes, saberiam que estavam em um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança com Deus, incluindo toda a vida animada, todos os animais, todas as aves, todos os animais rastejantes, toda a criação a que foi dada como alimento, que tinha estado com eles dentro da arca e que havia sido colocado sob o domínio de Noé e toda a sua família. Tudo foi incluído nesse pacto, toda a criação. E Deus se declara a fonte unilateral do pacto, o qual ele não adicionou qualquer tipo de condição, ou seja, o compromisso divino
E Deus havia incluído na aliança com Adão, lá no início. E Deus agora adiciona mais duas garantias. A graça de Deus. Essa graça de Deus foi que poupou Noé e todos os que estavam na arca. E essa graça de Deus providenciou a arca para eles e toda a vida animada de toda a criação. Deus é quem ordena Noé construir a arca. Deus é quem dá as condições para Noé construir a arca. Deus é quem dá as especificações para a construção da arca, para que ela flutue sobre as águas do dilúvio. E eles continuariam desse pacto da criação de vida. Nunca, novamente, existiria uma eliminação universal do modo de vida normal da criação. Nunca mais Deus prometeu que nunca mais haveria dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 11. E no versículo 12 nós lemos que Deus coloca um sinal. E esse sinal do pacto foi graciosamente providenciado por Deus. O sinal do arco-íris é de Deus, é de Deus. Esse sinal foi inseparavelmente ligado à água, porque quando chove água é que nós vemos o arco-íris. Então ele atuaria esse sinal como uma lembrança da redenção de Deus e da maldição executada por Deus pelo dilúvio, através do dilúvio, e ao mesmo tempo era a garantia da promessa de Deus a respeito de que a vida continuaria, a continuidade do seu pacto da criação. Nunca mais destruirei a terra. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A salvação de alguns dependia da obediência de um só homem justo. E Noé, nessa época que Noé serviu de um tipo de Cristo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e todos aqueles animais, espécie que Deus ordenou que entrasse na arca, foram salvos, porque Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Glória a Deus, porque tudo isso é pela graça e misericórdia de Deus. Aqui nós já vemos a graça atuando, vindo de Deus em direção ao ser humano. E Deus preservaria a vida
daria continuidade à vida, daria continuidade ao seu pacto feito lá no jardim do Éden. Por meio da linhagem de Adão, por meio de Sete, veio Noé. Somente Noé e sua família preservados. Todos os outros destruídos, eliminados, removidos. Nem os irmãos de Noé, nem as irmãs de Noé entraram na arca. Só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Deus é o Deus que preserva e que dá continuidade ao seu pacto. Soberanamente ele age. Futuramente, porque nós vamos lendo aqui a história, nós vemos que os homens são falhos, mas futuramente Deus já estava preservando ali a família de Noé, porque dali descenderia aquele que seria o Salvador, o perfeito Redentor, o justo, o único, digno de toda adoração, o Redentor fiel e verdadeiro.